Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no XP Resolve. A gente vai simplesmente gabaritar todas as questões do Enem de 2009 até hoje. E no vídeo de hoje nós temos uma questão da prova de 2020, também de segunda aplicação. Presta muita atenção, porque é uma questão que acaba se transformando simples a resolução, mas é muito importante que você consiga perceber algumas nuances, alguns detalhes. O texto é fundamental na compreensão desse item, vejam só. O texto ele se chama O Choque de Civilizações. Muito provavelmente vai estar discutindo alguma coisa sobre cultura. Concorda comigo? Mas vamos lá. Ó. Uma civilização é a entidade cultural mais ampla. As aldeias, as regiões, as etnias, as nacionalidades, os segmentos religiosos, todos têm culturas distintas em diferentes níveis de heterogeneidade cultural. E aqui você pode pensar heterogeneidade, você pode pensar também, por exemplo, a ideia de diversidade. Tudo bem? Vamos lá. A cultura de um vilarejo no sul da Itália pode ser diferente da de um vilarejo no norte da Itália. E de fato é. Mas ambos compartilham a cultura italiana comum que os distingue de vilarejos alemães. As comunidades europeias, por sua vez, compartilharão aspectos culturais que as distinguem de comunidades chinesas ou hindus. Veja, é isso que ele está trazendo à tona na discussão. A ideia de civilização ela tem um outro contexto, porque, obviamente, cada agrupamento humano possui características diferentes. Por exemplo, é muito provável que a sua família tenha características diferentes ou valores diferentes, por exemplo, da família do seu vizinho, por exemplo. Se você observa esse ponto, óbvio que vocês são diferentes, mas existem vários elementos mais amplos, usando o termo do texto, que vão unir vocês em torno de uma comunidade maior. Por exemplo, um país ou, sei lá, tipo, um estado, um país, depende da região que você mora. Aqui no caso, por exemplo, sul e norte da Itália são diferentes, mas existem elementos que os unem enquanto italianos. E elementos que unem, por exemplo, a Europa, que diferencia, por exemplo, dos hindus, que diferencia, por exemplo, dos chineses, que diferencia, por exemplo, da América Latina. Tudo bem? Bora lá? Agora preste atenção no comando, como fica muito mais fácil a resolução. De acordo com esse entendimento do texto, a civilização é uma construção cultural que se baseia no quê? Aí ficou muito mais tranquila a nossa resolução. Veja, a temporalidade dos valores universais não é bem por aí. Essa ideia de atemporalidade até porque vai se transformando o tempo inteiro, né? Isso eu também não marcaria dessa forma. E esses valores universais, isso é importante dizer, que ele vai se diferenciando de grupos para grupos também, né? A globalização do mundo contemporâneo. Pelo contrário, se você observar a própria noção de globalização, ela tem uma prerrogativa, ela tem uma perspectiva de unificar e padronizar coisas, que tem tudo a ver, isso obviamente, globalização é um termo que se discute muito na geografia, mas ele vai estar muito associado, por exemplo, àquela ideia, como é que eu posso dizer, da indústria cultural, de você pega um determinado elemento, um padrão dominante de cultura, por exemplo, a cultura norte-americana, como as pessoas gostam de dar muito exemplo, e esse valor, essa cultura, ela será replicada no mundo inteiro. O texto não. O texto está trazendo a diferença entre várias sociedades. Existem elementos diferentes entre eles, um padrão em comum, que eu chamo de civilização, mas essa civilização, como ele dá exemplo no texto, europeia, por exemplo, é diferente da civilização chinesa. Então, globalização não poderia ser uma ideia de ser trabalhada aqui. A fragmentação de ações políticas, esse é um termo também que tangencia completamente, ninguém está discutindo isso. Da mesma forma que eu não posso marcar a centralização do poder estatal. Até porque, na verdade, o Estado, veja, ações políticas fragmentadas ou centralização do Estado não tem nada a ver com o que a gente está discutindo aqui. Ou pelo menos que o texto está apresentando, né? Óbvio, a gente podia dar uma viajada, que eu não recomendo para vocês, é claro, isso prejudica muito o aluno. Atentem-se ao texto e principalmente ao comando. Vários valores de organização do Estado, por exemplo, era Vargas. É um período muito importante de consolidação da identidade brasileira. Mas isso está completamente longe do que o texto está discutindo. Beleza? Na verdade, esse entendimento, a noção de civilização, está baseada principalmente na identidade dos grupos sociais. Italianos, diferente de alemães, por exemplo, europeus, diferentes, por exemplo, de chineses. Percebeu? Questões sobre cultura, elas são muito tranquilas. Primeiro,
é o tema que mais aparece em prova e são muito tranquilos de serem gabaritados. Mas o que eu preciso de você? Muita atenção ao texto base e principalmente ao comando que você vai tirar de letra. Tranquilo? E aí, valeu? Texto tranquilo, questão tranquila, gabarito. E a gente se vê na próxima. Valeu!